Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau com o nosso bloco de entrevista. Hoje recebendo o psicólogo, psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa para falar sobre o trabalho de uma equipe de Blumenau no Rio Grande do Sul com a população atingida pela maior cheia da história do Rio Grande do Sul. Antônio Gomes, muito obrigado pela participação hoje. Obrigado, Jorge. Antônio, que equipe é essa que nós temos em Blumenau, né? E o que essa equipe chamou tanta atenção que, além do Rio Grande do Sul, outras tragédias também que acontecem, ela é convidada a auxiliar nesse atendimento, né? O que fez a gente conseguir chegar a esse patamar? Bem, Jorge, primeiro que as nossas tragédias foram as grandes responsáveis para que chegássemos nesse nível de preparação, né? Blumenau experimentou na sua história, né, tragédias de tempos em tempos, sendo a última mais drástica de todas, né, final de 2008, quando então a Defesa Civil, a gestão da Prefeitura, com as suas secretarias de desenvolvimento social, saúde, tiveram que tomar, de fato, atitudes sempre mais concretas e evolutivas no sentido de prevenção e assistência, né, ao dano, ao quadro agudo que se viveria. Por isso, nós viemos nesses anos nos aperfeiçoando com cursos, buscando os cursos de psicotraumas, de intervenções psicológicas em catástrofes, em crises, né? Tanto de meio ambiente quanto as catástrofes, as tragédias naturais, né? Crises sociais, ao ponto de que servimos sim de referência pela habilidade que temos hoje, pela experiência que viemos acumulando e pela nossa disponibilidade de contribuir, né, com a comunidade e as comunidades vizinhas a nós. Que equipe é essa? São quantas pessoas, psicólogos, outros profissionais que participam dessa equipe? Sim, todas as secretarias têm o seu foco, têm a sua atenção, né? Eu participo dentro da Secretaria de Saúde, onde nós temos enfermagem, psicólogos, médicos, né, que têm se desenvolvido, que têm buscado o aperfeiçoamento, que têm o apoio da gestão da Prefeitura, que trabalha junto, muitas vezes estou junto com a Defesa Civil. Nós tivemos ainda, agora 1 ano e meio, um treinamento muito importante do incêndio da UTI do Hospital Santa Isabel, onde a Defesa Civil comandou belíssimamente aquele evento com um helicóptero, com as ambulâncias, com o resgate de pacientes transladando para outros hospitais, né? Tudo em tempo real, para que a gente compreenda, né, quais são esses trâmites e como eles devem se dar. Então, nós temos esses profissionais na Secretaria de Saúde, temos também no desenvolvimento social a equipe de assistentes sociais e psicólogos também, que estão se preparando. Inclusive, tivemos equipes do desenvolvimento social lá no Vale do Itaquari também. E essa equipe, né, ela se une, viaja então onde é solicitada para levar a sua experiência, né, auxiliar nesse atendimento. E especificamente no Rio Grande do Sul, o que Blumenau foi levar lá? O que essa equipe foi levar lá para aquelas pessoas? Olha que interessante, porque como nós chegamos lá, sendo a primeira equipe, nós fomos logo atuando junto à gestão, né? A gente respeita o ambiente que eles têm de gestão e a forma que eles conduzem. E a maneira como eles trabalham, a estrutura deles. E fomos vendo como nós poderíamos apoiar. Então nós fomos também trabalhando a questão de gestão com eles, fomos vendo as necessidades que iam surgindo, porque, por exemplo, tinha lá ESFs, né, postinhos de saúde, que tinham se destruídos, né? Então, os remanejamentos desses lugares, as equipes de apoio aos abrigos, todas essas questões foram prioridade e, na sequência, nós fomos dando atenção também aos profissionais, né? Também, por exemplo, eu trabalhei com uma equipe lá de psicólogos
habilitando, recapacitando, né? Dando a eles novamente gás para que eles fiquem trabalhando com os seus munícipes lá a partir daquele momento, né? Como seria a intervenção em grupo dentro da catástrofe e na continuidade. Então, as equipes nossas começaram por aí e depois foram indo outras equipes que foram atuando também diretamente com esses usuários, né? Com essas pessoas que estavam em moradias provisórias, né? Que eram os abrigos. Especificamente no Rio Grande do Sul, o problema foi enchente, né? Foi. As pessoas perdendo seus pertences, alguns familiares também, muitas mortes, cerca de 200 pessoas já morreram lá. Quais são os principais traumas, assim, que a equipe constatou lá? E o que principalmente esse tipo de evento afeta no cidadão? As perdas, né, humanas, essas são prioridades, né? Em qualquer catástrofe nós pensamos na perda de vida, tá? Então isso é um item muito dramático, né? Traumatogênico e provavelmente traumático depois, né? Porque essas situações disruptivas, a gente chama elas de traumatogênicas, e dependendo da característica de personalidade da pessoa e de quanto e quando ela recebeu o apoio psicológico, ela vai desenvolver o trauma ou não, vai lidar melhor com isso. Então, as perdas de vidas, isso é um item. As perdas de animais apareceram bastante, né? As perdas de itens pessoais, os diplomas, as fotografias, as cartas, né? Sabe, os badulacozinhos que a gente compra, que a gente tem em casa, que a gente dá significado para eles. Sim. Né? Aí vem a perda da casa, material mesmo, né? E por fim a perda da terra, do bairro, do local. Eles não voltarão mais para aquela região, né? Pensa aqui em Blumenau, se isso acontecesse, bairro X, aquelas pessoas aí desse bairro não voltariam mais para esse bairro. Teriam que ir lá para trás do outro bairro, porque lá é que vai ser construída a casa para elas, né? E lá é que elas vão criar um outro bairro. Então essas perdas são as mais significativas, foram a que existiram, né, em primeiro grau dentro dessa tragédia nesse momento no Rio Grande do Sul. Como trabalhar isso, né? Porque é uma geração que não estava acostumada, né? A última grande enchente por lá foi em 1942. Então, uma geração toda que não viu, não sabia e de repente passou por essa situação, né? O impacto sempre é bem maior. Lembrando que nós aqui temos essas experiências de poder atender o Brasil inteiro, porque nós passamos por isso e aprendemos com isso, né? É interessante, Jorge, porque nós temos que fazer uma diferenciação entre pessimismo e prudente, né? A prudência, que é essa construção que envolve prevenção, né? Quando tu é prudente, tu te previne. Então as pessoas, e nós aqui, imaginamos que não vamos mais ter tragédias a princípio. Nós pensamos e falamos que vai existir tragédias, porque está tendo alterações climáticas muito mais do que antes, e nós estamos tendo uma alteração, né, no globo terrestre, né? Então é necessário que a gente aceite, primeiro de tudo é a aceitação de que existe uma condição hoje universal, né, de tomada, de assombramento das situações, né, no mundo, que eu não darei conta. Então eu tenho que começar a pensar na prudência para viver essas coisas. E isso envolverá prevenção, né? Então a prevenção é algo que, por exemplo, Blumenau tem evoluído muito nas discussões, nos debates com relação à prevenção e promoção, por exemplo, de saúde, né? Quando a gente promove saúde, nós também estamos dizendo que as pessoas precisam preservar o meio ambiente, cuidar, né? Saúde envolve local de moradia, né? Tu não pode ter uma saúde mental morando aonde tem esgoto aberto, aonde não tem passagem, aonde tem barranco, né? Tu vai viver em estresse, tu vai viver com uma qualidade de vida inferiorizada, né? Então nós precisamos trabalhar a nossa aceitação de que
pode sim existir fenômenos disruptivos que a gente não dá conta, não controla. Então nós temos que trabalhar a prevenção. Tony, por que tem gente que lida melhor com determinadas situações e outras pessoas que facilmente caem com determinadas situações? Nós temos uma estrutura, né, afetiva, né, psicológica, o nosso psiquismo, a subjetividade, a personalidade. Então a maneira como nós fomos nos constituindo dá a nós um nível de resiliência. A resiliência é como um elástico que a gente estica, solta e ele volta para o padrão inicial, né? Então a resiliência ela passa principalmente pelo clima de segurança e o clima afetivo que a criança vive. Até 10, 11 anos de idade, a criança absorve muito para sua subjetividade o aspecto de segurança e de adequação afetiva. E isso dá a resiliência para que a gente possa lidar depois de uma maneira mais assertiva, de uma maneira de maior resgate das nossas condições que nós precisamos, ou nós nos entregamos mais facilmente. Então é a resiliência dentro da nossa subjetividade, né, que nos dá essa condição. A gente pode treinar isso, Jorge. Pois é, isso que eu queria te falar, né? Como a gente está passando por muitas coisas na vida, muitas coisas frequentes e impactantes, não só as tragédias climáticas, Covid-19, dengue e por aí afora. São tragédias para quem perde um familiar, uma pessoa que ama, não é verdade? Como é que a gente se prepara para isso tudo, né? Como é que a gente se prepara para perder, Antônio Gomes? Esta tua questão é a mais difícil que pode existir e eu já te digo o seguinte, que preparação para perder não existe, né? É impossível nós nos prepararmos para a perda. O que a gente faz é compreensões, análises, investigações de condutas, comportamentos, de recuperação emocional, se vir a perder, né? Ainda assim, quando a gente perde, as dores e os impactos, eles existem, a gente não se torna imune, né? A gente vai se imunizando, né? Falando em épocas de vírus, né? A gente também se imuniza psicologicamente, dentro de um desenvolvimento espiritual, na busca por psicoterapia, apoios terapêuticos, né? Com os grupos sociais, afetivos, é muito importante termos bons grupos afetivos, sociais, que não nos leve para situações ansiogênicas, que nos dê conforto, que nos dê continente afetivo, que nos dê apoio, para que a gente compreenda que a gente não está sozinho. Essas questões são muito importantes para que a gente viva as perdas. É verdade. Antônio Gomes da Rosa, muito obrigado pela participação. Obrigado, felicidades. E aqui nós fechamos a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. A gente se vê aqui amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau.